Estamos de volta com mais um episódio do Eu Corredor, aqui do site correleve.com, o universo de corridas de rua com acesso gratuito na internet, nesse site, que é uma novidade que a gente está falando. E este segundo episódio, a gente traz aqui um especialista, médico, triatleta, PhD em cardiologia pela Universidade de São Paulo, a USP, respeitadíssima instituição de ensino superior. Estou falando do Dr. Valério Vasconcelos, há mais de 30 anos como profissional médico, e que a gente vai conversar não só sobre esses temas envolvendo cardiologia, exercício físico, mas também um pouquinho da experiência dele como atleta, como triatleta. Então ele tem mais do que autoridade para falar desses temas que nós vamos levantar. Doutor Valério, obrigado pela presença aqui no correleve.com, o Eu Corredor, para a gente discutir esses temas. Boa tarde. Obrigado, Hermes, pelo convite. Me sinto bastante honrado poder participar deste site, né? Deste site de extrema importância, né, para todos nós, e estou aqui à disposição. Vamos conversar um pouquinho sobre um tema que é palpitante e que tem tirado assim, o sossego de muito corredor. A gente vê explodir na internet: atleta morre de mal súbito em provas de rua. O mais recente foi um caso em Pirangi, no Rio Grande do Norte. Um turista, acho que era do Pará, de 60 anos de idade, teve mal súbito e faleceu no início da prova. O que é que acontece realmente? Tem mal súbito? Que eu particularmente, como leigo, eu tenho uma tese de que não tem mal súbito. A pessoa tem alguma coisa que ela não conseguiu identificar e que isso gerou um determinado desconforto e também foi relegado esse desconforto, e a pessoa passa mal numa prova de endurance, uma prova que exige esforço físico, vamos dizer, acima do normal. Existe, Hermes, o mal súbito e a morte súbita. O mal súbito é a perda da consciência. Perdeu a consciência é um mal súbito. Muitas vezes perde-se a consciência e recupera-se imediatamente. Quando você tem um mal súbito e esse mal súbito se prolonga, por exemplo, com uma parada cardíaca, que existem várias causas, você pode estar diante de uma morte súbita caso a pessoa não seja ressuscitada, ou seja, caso não tenha ninguém que naquele momento faça as manobras de ressuscitação cardiopulmonar, e também que exista o desfibrilador para dar aquele choque e fazer o coração voltar ao normal. Então, existem várias causas. Agora, o que é que acontece? Muitas vezes a pessoa ou tem algum sintoma e muitas vezes ele atribui a alguma coisa que não cardíaca. É muito comum, principalmente o atleta jovem, ele acredita que não tem problema cardíaco. Então, eu sou atleta, faço atividade física, já corro, já participei de algumas provas, eu não tenho nenhum problema. Eu tive uma participação numa prova de triatlo, um pouco antes da pandemia, na cidade de Fortaleza, e esta prova entrou no meu grupo um triatleta, também bem treinado, e fomos fazer essa prova. Era uma prova 70.3 Ironman, quer dizer, meio Ironman, e durante esta prova, ao sair da natação, percebemos que o atleta não tinha saído, quer dizer, percebemos alguns helicópteros sobrevoando, e aí durante a prova eu perguntei a um dos colegas: o que é que houve? Ele disse: um dos triatletas não saiu, quer dizer, mais ou menos da nossa faixa etária. Eu estava na época com uns 49, 50 anos de idade. Então, o que é que acontece? Possivelmente ele ou não sentia nada, ou sentia e muitas vezes atribuía a alguma coisa que não era cardíaco. Então, é muito comum o atleta, ele desprezar a alguns sintomas. Ele atribui a alguma coisa, um problema de coluna, um problema gástrico, não ter dormido bem, ter comido alguma comida, e muitas vezes ele deixa aquilo e não investiga. Então a gente sempre diz: qualquer sintoma que não existia, que passou a existir, principalmente diante de situações de estresse, ou estresse físico ou estresse mental. Por exemplo, a pessoa sentiu uma dor, um desconforto no tórax ou na coluna, atrás, no tórax, na parte de trás das costas, ou na parte da frente, no tórax, do queixo, até a cicatriz umbilical. Se ele tem um desconforto, principalmente durante uma situação de estresse físico,
durante uma corrida, subiu uma escada, apressou o passo, ou teve uma situação estressante no trabalho ou em casa, e essa situação fez com que ele tivesse desconforto, então tem que ser investigado e tem que se afastar uma doença cardiovascular. Certo. Do ponto de vista do cardiologista, e você é um atleta, um triatleta, do ponto de vista de cardiologista, o que seria ideal? A pessoa, antes de fazer qualquer prova, fazer que tipo de teste? É interessante a avaliação pré-participação. Essa avaliação pré-participação, inclusive a Itália, na Itália se conseguiu reduzir em até 90% os casos de morte súbita em atletas. Por quê? Porque uma das coisas que se colocou foi a questão da avaliação pré-participação, além da conscientização dos atletas. Conscientização no sentido de que, em alguns momentos, caso durante uma prova o atleta sinta algum desconforto, algum mal-estar, algo que mostre que ele não esteja bem, que ele interrompa a prova. E que também, claro, durante o percurso da prova, que existam pessoas treinadas para dar um suporte básico, até que o suporte avançado de vida chegue e faça com que aquele atleta seja socorrido. Isso foi uma das coisas que fez com que na Itália se reduzisse em até 90% os casos de morte súbita. Mas o que seria um exame imprescindível? O exame imprescindível, avaliação onde você vai fazer uma investigação do histórico familiar. Se durante na família tem casos de infarto, casos de morte súbita ou casos de arritmias. Isso é uma das coisas que é perguntada. Outra coisa, fatores de risco. Quais são os fatores de risco que aquele atleta tenha? Se ele tem pressão alta, se ele tem colesterol elevado, se aquele atleta é fumante muitas vezes, está fora do peso, se aquele atleta antes era sedentário, aquele atleta pode ter diabetes também. Então, o histórico, o que é que ele tem? Quais são as condições de risco para ter um mal súbito? Então, isso é investigado. Além disso, é feita uma avaliação, é visto o peso desse atleta, é visto a medição da pressão arterial, frequência cardíaca. Um eletrocardiograma é o exame mais simples que tem. O eletrocardiograma a gente brinca dizendo que é a partitura musical do coração. No eletro, muitas vezes você já percebe algum tipo de arritmia ou alguma alteração nessas ondas do eletro que apontam a possibilidade de que você possa ter uma doença cardíaca. E claro, a partir do eletrocardiograma, outros exames, como por exemplo o ultrassom cardíaco, que é o ecocardiograma, que vai mostrar como é que está a estrutura desse coração. Que muitas vezes algumas coisas não são vistas no eletrocardiograma. Então, alguns problemas cardíacos, eles serão vistos em um exame como o ecocardiograma. E, claro, o exame como o teste de esforço, que é o teste da esteira, também é um exame onde o coração é submetido a um estresse físico e durante o estresse físico você vai perceber se existe alguma alteração no eletrocardiograma durante o esforço. Na verdade, a diferença da esteira do eletrocardiograma que é feito em repouso é o mesmo exame, só que enquanto o eletrocardiograma é um exame feito em repouso, o teste de esforço, que é o teste da esteira, é feito durante o esforço. Você submete esse atleta a um esforço e você vai fazer uma avaliação da pressão arterial enquanto ele está correndo na esteira, você vai fazer uma avaliação da frequência cardíaca, você vai ver o faces desse paciente, desse atleta, muitas vezes, se ele muda de cor, se ele tem alguma coloração arroxeada nos lábios, que a gente chama cianose, se essa pressão arterial, se ela está subindo de forma fisiológica, se essa pressão não subiu muito bruscamente, se essa pressão também, ao longo do exame, ela vai gradativamente subindo e depois quando esse atleta, que é o paciente, quando ele para o esforço, essa pressão vai retornando gradativamente, além da frequência cardíaca que também é analisada. E também do eletrocardiograma, quer dizer, você faz uma avaliação clínica e uma avaliação do traçado eletrocardiográfico enquanto o atleta está realizando o exame. Agora, doutor Valério, o senhor falou aí num ponto interessante, jovens atletas, quer dizer, não é porque a gente passou dos 50 e tem uma preocupação a mais, homens, mulheres, com a saúde, com o histórico de cada e tal, que isso aqui é um parâmetro que a gente segue até por conta da idade, do avançar da idade. Mas esses atletas jovens, considerados assim jovens, abaixo de 40 anos, tem que ter as mesmas preocupações? Existem as mesmas preocupações. Se a gente for ver em alguns cenários, a gente percebeu que alguns atletas de futebol faleceram durante partida de futebol. Atletas jovens, né? E que tem um acompanhamento, pelo menos teoricamente. E que tem um acompanhamento. Então, o que é que acontece muitas vezes? Existem algumas cardiopatias, quer dizer, problemas no coração, e muitas vezes eles trazem na bagagem genética. Então, são normalmente atletas jovens que muitas vezes falecem
tem uma parada cardíaca num campo de futebol e depois você vai perceber que ele tinha uma alteração no músculo cardíaco, um aumento da espessura desse músculo cardíaco, que é o que se chama miocardiopatia hipertrófica, que você vai detectar isso através de um ecocardiograma ou de uma ressonância magnética. Então, esses exames você conseguiria detectar. Mas atletas até 35 anos, normalmente existem as cardiopatias congênitas, as alterações que ele traz, nasceu com aquilo. Enquanto que acima dos 35 anos, muitas vezes são as doenças cardíacas adquiridas, são as alterações nas artérias do coração. É a formação de placa de gordura, chamada ateroma, que muitas vezes ela é silenciosa até determinado momento. Ou quando ele passa a ter dor no peito, e daí ele busca um cardiologista e é diagnosticado um entupimento na artéria, ou muitas vezes ele tem morte súbita, aquela placa se rompe subitamente e no lugar onde aquela placa se rompeu se forma um coágulo, se obstrui aquela artéria e daí a pessoa pode ter uma morte súbita. Aí eu pergunto, do ponto de vista técnico, um exercício físico, atividade física, por exemplo, a corrida de rua, é que a gente não pode demonizar o exercício físico, né? O exercício físico é necessário, né? Então, a gente tem que ter os cuidados, naturalmente, porque exige um esforço demasiado. Mas, por exemplo, a corrida de rua, ela consegue, ou outra atividade física, ela consegue reduzir essas placas de gordura? A atividade física, como é que ela vai reduzir? O que é que acontece? A atividade física, ela tem inúmeros benefícios para o corpo humano. Benefícios para vários órgãos. E para o coração, você tem um fortalecimento desse coração. Esse coração, durante a atividade física regular, o que é que acontece? Muitas vezes ele aumenta um pouco o tamanho e melhora a eficiência desse coração. A contração diminui a frequência cardíaca. Por isso que muitas vezes o atleta tem uma frequência cardíaca mais baixa. Então, a bomba, que o coração é uma bomba, ele tem uma função de bombear o sangue, ela passa a ser mais eficiente. Além disso, normalmente a atividade física, ela diminui alguns fatores de risco que muitas vezes aceleram essas placas. Então, quais são os fatores de risco que fazem com que essas placas de gordura cresçam? O colesterol elevado, a glicose elevada, aquela pessoa que tem um nível de inflamação muito elevado no organismo, quer dizer, pessoas muito estressadas, têm um nível de cortisol bem elevado, pessoas executivas, pessoas que muitas vezes não se exercitam. Então, normalmente existe um grau de inflamação, que essa inflamação é a responsável, muitas vezes, pela formação dessas placas. A glicose elevada, no caso que muitas vezes você tem pré-diabetes, e pré-diabetes quando muitas vezes quando a pessoa não faz uma atividade física, quando não melhora a alimentação, essa pessoa vai muitas vezes se tornar um diabético. E o diabetes é uma das causas de aumento dessas placas. Então, a atividade física com regularidade e com segurança, ela faz com que essas placas muitas vezes não cresçam, com que essas placas muitas vezes estacionem. E com isso, muitas vezes, aquela placa que quando a pessoa está acima do peso, quando a pessoa está com o colesterol muito elevado, a pressão muito elevada, aquela placa, ela é acelerada, ela passa a crescer muito e em algum momento essa placa pode se romper. A atividade física, ela teria esse benefício de fazer com que existisse uma modulação, com que existisse um nível menor de estresse, uma sensação de bem-estar, quer dizer, produção de endorfinas, produção de uma substância que ajuda a vasodilatar, dilatar as artérias, fazer com que as artérias fiquem mais dilatadas e com que melhore a circulação sanguínea. Uhum, certo. O doutor Valério, no caso de um atleta já mais idoso, a gente falou do atleta jovem agora, do atleta já mais idoso, esses cuidados têm que ser redobrados. Não é? Exatamente. E qual o conselho que o senhor daria? Exames de quanto em quanto tempo? Normalmente a gente pede para o atleta fazer um acompanhamento anual. Então, pelo menos uma vez por ano, fazer um check-up cardiológico. Passar no cardiologista, ver a história, ver como é que está seu treino, né? Fazer alguns exames como um eletrocardiograma, um ecocardiograma, um teste de esforço. E com esses exames, caso aponte que tem a necessidade de algum exame a mais, aí existem outros exames, como angiotomografia, ressonância magnética, enfim, Holter, que é para ver se arritmia. Muitas vezes o atleta pode desenvolver algum tipo de arritmia cardíaca. E muitas vezes ele não sente essa arritmia. Essa arritmia, ela aparece no teste de esforço. Quando você faz o teste de esforço, você percebe que aquela pessoa está tendo alguma arritmia, muitas vezes é silenciosa, e aí você pode fazer algum exame, tipo um Holter, que é um gravador de 24 horas, para ver essa arritmia, se é uma arritmia simples ou uma arritmia mais complexa, uma arritmia que merece um certo cuidado. Eu lembro que muitas vezes a doença
cardiovascular, ela é silenciosa, quer dizer, uma arritmia muitas vezes pode ser silenciosa, um problema em uma artéria, uma placa de gordura, muitas vezes pode ser silencioso. Então, muitas vezes isso ela, durante uma prova, muitas vezes o atleta está submetido a um nível de estresse antes da prova, o atleta muitas vezes pode usar algum pré-treino que apressa o coração, faz com que a frequência cardíaca fique aumentada. E muitas vezes a prova, esse atleta muitas vezes está submetido a calor, muito calor, que pode ser um gatilho para aquele problema que estava inaparente, ele ser desencadeado, e aí muitas vezes durante uma prova, aquele problema que era silencioso, ele é desencadeado, e aí ele pode ter um mal súbito e até mesmo uma morte súbita. Tá, então vamos aqui segmentar um pouquinho essa sua resposta. Primeiro, nós estamos na era dos suplementos. É fato. Nós vemos aí farmácias, supermercados, prateleiras e prateleiras de suplementos. Hoje, se você chegar no supermercado, coisa que não existia 5 anos atrás, uma prateleira, uma gôndola todinha dedicada a produtos com proteínas. 30 gramas, 20 gramas, entregando proteína, carboidrato, tudo mais. Tal. Quais os cuidados para ter com esses suplementos? Principalmente quem não é atleta, vamos dizer que é atleta que não faça isso regularmente, mas assim, você vai para uma corrida, um amigo seu disse, olha, toma aquele suplemento ali que vai melhorar tua performance nessa corrida. É muito comum. Eu digo isso porque eu vivencio como atleta, então muitas vezes você percebe que os atletas, muitas vezes, eles dizem, eu tô tomando isso é muito bom, melhorou isso. E a gente tá falando de suplementos, não anabolizantes, suplementos, nem é doping, é suplementos. Isso. Cápsula de sal, por Isso, exemplo. Então, o que é que acontece? A gente diz, deve existir uma conduta individualizada. Cada atleta é um atleta. Tem que se ver a idade do atleta, tem que se ver o tipo de esporte que ele pratica, tem que se ver se existe alguma condição clínica do atleta e tem que se ver se há necessidade, de fato, daquele suplemento em específico. Então, a gente sempre diz, faça uma avaliação com o nutricionista. Nutricionista é muito importante, nutricionista, o nutrólogo. Então, é muito importante, por quê? Porque ele vai analisar o tipo de esporte que aquela pessoa faz, se ele tem alguma condição clínica que possa contraindicar. Então, por exemplo, muitas vezes ele tem uma tendência a ter arritmia. Então, aí já a cafeína vai ser ruim para esse atleta. Então, muitas vezes você percebe atletas que tomam cafeína e começam a ter arritmias. A grande maioria dos pré-treinos tem cafeína, né? Exatamente. Então, a gente diz o seguinte, tem que ter o modismo é que não é bom. Quer dizer, o suplemento ele é importante para algumas pessoas, desde que haja indicação por um profissional, onde esse profissional acompanha esse atleta, onde esse profissional ele avalia esse atleta, ele sabe se esse atleta tem contraindicação ou não, e claro, após o uso, para saber qual a dose para aquela pessoa. Então, cada pessoa tem sua dose, não é aquela pessoa, meu colega está tomando, eu vou tomar a mesma dose, o mesmo suplemento, não. Então, tem que se ver o suplemento. O que a gente diz assim, o excesso é que faz mal. Né? O suplemento, muitas vezes, tem a indicação, a pessoa, se passou numa avaliação, se está tudo bem, e tem o profissional que está indicando e acompanhando esse atleta, vai ajudar. Mas o que não pode é o uso indiscriminado. Tá. Mesmo para suplementos mais básicos, como creatina ou whey protein? Mesmo para suplementos mais básicos. Porque é importante que o atleta, ele precisa, além da avaliação cardiológica, muitas vezes a gente pede avaliação bioquímica, então você precisa ver como é que está o rim desse atleta. Sim. Então é muito comum você pegar atleta usando suplementos com a função renal alterada, com a função hepática alterada. Então, ele precisa tomar o suplemento, mas ele precisa de uma avaliação médica, de uma avaliação clínica, precisa fazer um exame de sangue básico, onde nesse exame de sangue você olhe como é que como é que está o sangue desse atleta, né? Certo. Falar um pouquinho aqui do seu histórico de atleta. Como é que começou essa história de ser atleta? Então, eu tô com 56 anos hoje. Certo. Né? Comecei com 12 a 15 anos, mais ou menos, de idade, eu comecei a treinar natação. Me empolguei com a natação, depois fui para o polo aquático, na época no DED, treinei polo aquático, participei da seleção, inclusive treinamos até na seleção paraibana lá de polo aquático. Fui pro handball e depois foi a época da faculdade, da época da universidade. E aí, na época da universidade, a gente para, né?
ficava jogando um futebol fim de semana mais, porque durante a semana é período integral, não dava para fazer nenhum tipo de esporte. E fazia mais um futebol final de semana. Depois, ao término da faculdade, vem residência médica, você sai do estado, aí vai para São Paulo, vai fazer residência de cardiologia, doutorado, enfim, vai se especializar. Você também fica mais fazendo um pouco mais de caminhada, então não é aquele atleta de corrida. Ao término da residência, quando você tem um pouco, a tua vida já está mais ou menos profissionalmente encaminhada, aí eu voltei para a corrida, ainda na cidade de São Paulo. Voltei para a corrida, corria lá no Parque Ibirapuera. E quando voltei para João Pessoa, voltando para João Pessoa, eu integrei corrida, natação e bike. Bike, ciclismo. Ciclismo. E aí foi quando comecei o triatlo. E a paixão o triatlo é uma paixão. Depois que você entra no triatlo, você não quer fazer outra coisa, né? Então, comecei a participar de provas, comecei a participar de algumas provas fora do estado, Brasília, Fortaleza, enfim, Maceió, algumas provas. E aquilo, assim, você toma um gosto, começa a conviver com atletas, então é muito interessante. Além disso, eu achava interessante, porque muitas vezes alguns pacientes diziam assim, doutor, o senhor é um espelho para mim. Eu estava sem fazer nenhum tipo de atividade física e eu me espelhei no senhor, comecei a correr, hoje eu estou bem, e eu queria agradecer ao senhor. Até colegas médicos, eu tive alguns colegas que chegaram para mim e disseram, mas Valério, eu queria lhe agradecer. Eu disse, o que foi que eu fiz? Eu comecei a ver você correr, fazer a prova de triatlo, me espelhei e comecei a fazer a mesma coisa que você. Então, é interessante que você passa a ser aquele espelho e você passa até cobrar a pessoa. Muitas vezes você faz uma avaliação e a pessoa diz assim, olha, eu não tenho tempo de fazer. Você diz, eu também não tenho tempo, mas eu vou de madrugada, eu acordo 4 horas da manhã, eu procuro fazer minha atividade física, enfim. Isso é interessante porque a gente passa a ter uma certa autoridade até para cobrar da pessoa. Sim, é isso que também eu estava pensando aqui. Porque você, além dos seus conhecimentos de cardiologia, seus conhecimentos acadêmicos, né, suas especializações, doutorado, pós-doutorado, tudo mais, isso se soma também à experiência da prática, da pista, do dia a dia, da natação, do bike, né, da corrida de rua. Então, quando a pessoa vai para você falar de uma coisa, determinado tema, que é próprio do corredor, do atleta, você já sabe o que ele está falando, né? Exatamente. Você entende a linguagem dele. Então, você como atleta, muitas vezes, isso ajuda muito. Isso é muito interessante, né? E é uma das coisas que eu tenho lido bastante, eu tenho procurado estudar muito, é a questão do atleta, né? Até porque João Pessoa é uma cidade que eu acho uma cidade fantástica, sob vários aspectos, principalmente sob o aspecto do esporte. Isso. Né? Eu admiro demais nossa cidade. Eu admiro demais quando eu vejo nossas pessoas caminhando nas praças, caminhando na praia, correndo na praia, nadando. Então é uma cidade que ela respira atividade física. As pessoas têm vindo para cá buscar qualidade de vida e a atividade esportiva é uma das coisas que tem chamado muita atenção. Isso é interessante porque no início do ano, eu não tive acesso recente, esses números devem ter sido atualizados, mas no início do ano a Federação de Atletismo tinha registrado já 95 provas só em João Pessoa. Muita prova. Oficiais, né? Prova no mar, né? Aquela prova de natação. Também. Sesc, Marinha, que produzem, né, também aquilo. Isso é muito interessante. E a juventude procurando atividade física, quer dizer, aquelas pessoas idosas na praia. Quer dizer, isso é um remédio. A atividade física é um remédio mais barato e saudável, né? Tem uma mudança do perfil, né? Que eu me lembro antigamente, na época dos nossos pais, o bacana era andar com uma carteira de cigarro, não é? É verdade. De pousar fumando, né? Tinha o famoso cowboy da Hollywood na TV. Era aquela pessoa que se não fumasse, ele estava... Exatamente, né? Que era antissocial. Antissocial. Hoje, né? não. O fumar era o heroísmo, cara, o cara do faroeste, né? O artista. E o que eu acho mais interessante é que a gente percebe pessoas que são sedentárias, quando elas incorporam o esporte, né? E eles começam a praticar, eles começam a tornar aquilo até quase que profissional, como se ele começa a querer participar de prova, ele começa... Então, isso é muito interessante. Ele toma tanto gosto que ele melhora tudo, aí melhora colesterol, melhora a glicose, a pressão arterial, às vezes ele deixa até de tomar remédio, muitas vezes o atleta
começou a tomar medicamento, ele deixa de tomar aquela medicação, enfim, ele passa a ter uma sobrevida maior. Estava falando dessa evolução do estilo de vida, por exemplo, aí a gente chegou, depois do cigarro, a gente chegou um tempo em que era proibido fumar em determinados ambientes. Ainda hoje é. A pessoa tem que fumar lá fora. Mas você já vê uma redução muito dessa coisa de fumar lá fora. Do mesmo jeito, está havendo uma restrição do uso de álcool. Isso. Por quê? Na medida em que você levanta de 4h30 da manhã para dar sua caminhada, sua corrida, você não vai ficar a noite toda fazer o virote, o famoso virote, para ir para a praia de manhã. Não. Então você vai dormir cedo, né, tal. E esse era um ponto que eu queria também colocar com você, do ponto de vista médico, profissional médico. A importância do sono nesse processo. O sono é fundamental, né? Quer dizer, o sono é reparador e o sono, a gente diz, faz parte do treino, né? Quer dizer, é necessário. Quer dizer, se você pega um atleta que participe de um esporte de alto rendimento, que não tem descanso, ele vai ter uma tendência a ter arritmia cardíaca. Se ele não tem o descanso, aquele descanso que é necessário para ele. Enquanto que se ele tem o descanso, que ele tem uma planilha, ele tem um treinador, um educador físico que faz uma planilha, que acompanha, que vê, em algum momento, muitas vezes, ele pode estar em overtraining. Então, por isso que a gente coloca o atleta, muitas vezes, está com a frequência cardíaca aumentada, pode ser overtraining. Tem que ver, esse atleta está dormindo bem? Está dormindo a quantidade e um sono de qualidade, não apenas quantidade, um sono de qualidade. Então, o sono, ele é importante na quantidade e na qualidade. A qualidade do sono é importante. Quer dizer, o atleta que muitas vezes não está evoluindo no treino, muitas vezes pode ser um sono de péssima qualidade. Ele pode estar tendo um sono que não tá sendo um sono reparador. Então, muitas vezes, o sono pode ser também um indício de que ele possa não ter uma evolução boa durante a prática esportiva. Agora sim, vamos lá. Para ser bem sincero, na teoria, 8 horas de sono seria um sono ideal, é isso? 8 horas é o que a gente imagina que diz a média, 7 horas, 8 horas, 7 a 9 horas. Mas pode ter mas um nesse sono de dia a dia, nesse dia a dia, um corredor consegue dormir 7 horas? Eu durmo 6 horas, mas meu sono é de excelente qualidade. Uhum. Eu tenho um sono reparador. Dormindo 6 horas, eu consigo acordar com disposição para fazer meu treino, para nadar, pedalar, correr, tranquilamente. Ou seja, na prática, no dia a dia, você dorme que horas? Para acordar de 4 da manhã? No dia a dia eu durmo às 10 e acordo às 4. Às 4. Já é um sono reparador? Já é um sono reparador. No meu caso, é um sono reparador. Eu consigo acordar bem e fazer meu treino bem. Tá. Sem nenhum problema. Então eu estou dentro da média porque eu achava que eu estava dormindo pouco, mas eu costumo dormir 10, 10h30 e me acordar 4h40. Então tá dentro do limite. Está dentro do... E muitas vezes você também descansa no final de semana. Porque Sim. Às vezes você durante a semana dorme menos, mas durante o final de semana você às vezes dorme um pouquinho mais para tentar correr atrás um pouquinho daquilo que está faltando. A gente estava conversando ali num bate-papo informal antes de começar essa gravação do nosso podcast. Eu estava dizendo, umas coisas nesse meu retorno às pistas, umas coisas que eu faço que eu não fazia. Por exemplo, se eu fizer uma distância mais longa, né, vamos dizer assim, hoje eu vou aumentar 1 quilômetro do que eu faço. No outro dia eu evito correr. Já dou um descanso de pelo menos 24 horas. Nem academia eu vou. Então, exatamente 24 horas de descanso. Isso seria também necessário, né? Isso é muito importante, quer dizer, você dá um descanso muscular, quer dizer, o sistema cardiovascular, então faz um repouso, faz o off, como você falou, e isso recupera, para que você possa continuar no treino. Então é muito interessante. Às vezes a gente tem algumas situações, naquele dia você não está bem, não dormiu bem, teve uma rotina no dia anterior muito estressante. Então o bom é evitar. O bom é evitar. Então, naquele dia você deixa o corpo acordar normalmente. Muitas vezes o teu treinador vai perguntar, e aí, como é que tá? Tá bem? Você dormiu bem? Dá para fazer esse treino? Então, o que o atleta precisa? O atleta ele precisa aprender a reconhecer os seus limites. Eu faço isso, eu corro isso. Naquele dia não consigo correr. Para e vai ver o que está acontecendo. Conversa com o teu treinador, com o teu educador físico.
né? Aí E não tem nada demais se você correr abaixo um pouquinho do teu pace, né? Não tem nada demais. Não tem nada demais. Em algum momento aquilo é normal para você. Naquele momento da sua vida, alguma coisa, alguma circunstância fez com que você não corresse aquele pace que você gostaria de correr. Então é interessante, a gente sempre diz que o atleta, ele perceba os seus limites. Tá fazendo uma prova, foi preparado para aquela prova, estava com pace tal, a ideia era que ia conseguir atingir o objetivo em tanto tempo, não conseguiu, passou, sentiu-se mal, estava muito quente, não hidratou-se o suficiente, no dia anterior não dormiu tão bem, então saiba entender o seu limite. Bom, eu vou retomar um ponto que eu estava tentando aqui puxar aqui pela memória, que é exatamente a importância da hidratação do atleta. Fundamental, antes, durante e pós. Antes, durante e hidratação, muito importante, que você, antes de começar a prova, tome pelo menos 500 ml, 600 ml de líquido, entendeu? Vá hidratado e também durante a prova, que você vá hidratando. Né? Uhum. E após também, né? Quer dizer, isso é muito importante, principalmente na nossa região, uma região quente. É uma região quente, então a gente tem que estar hidratado. A hidratação, do mesmo jeito que a alimentação é importante, né? Quer dizer, você tem que ter uma boa alimentação, que você tenha. Por isso que eu sempre digo, o atleta é importante que ele faça uma avaliação com o nutricionista, né? Ele é importante, vá lá, converse, veja, faça uma avaliação. Nós temos excelentes nutricionistas. Então, esse nutricionista vai ver se há necessidade. Muitas vezes o atleta ele tem muita preocupação com a suplementação e não tem a preocupação com a hidratação. Sim. Então, a hidratação é fundamental, né? Quer dizer, exatamente. O ideal é 5 quilômetros você hidratar? O ideal é ou alguma alteração clínica, por exemplo, a sensação de sede intensa, a Sentiu sensação sede, de mal-estar. hidrata. A sede já mostra que ele já está desidratado. Tem alguma né? coisa. A urina clara é importante, que ele tenha uma ideia da urina, a cor da urina, a urina escura, muitas vezes sinal de desidratação. Alguma alteração mental. A urina indica muita coisa, né? A urina indica muita coisa. Então é muito importante que esse atleta ele saiba reconhecer quando ele está pouco hidratado, quando ele não está hidratado. Então ele tem que se conhecer um pouco. Então isso são coisas que você conversa muitas vezes com o atleta e você troca essa ideia para que ele possa fazer uma prova com segurança. Porque, na verdade, muitas vezes você quer o pódio, mas o pódio, que eu sempre digo, o pódio é você voltar para casa. Sim. Né? Bem. Voltar para casa bem e continuar fazendo sua atividade por longo tempo. Exatamente. Né? Ter uma sobrevida longa na atividade esportiva. Muitas vezes você exagera demais, então aí lesiona, tem uma lesão que muitas vezes impede de você fazer aquele tipo de atividade esportiva. Eu sempre digo, é interessante você se conhecer, você se avaliar e você saber os seus limites. A gente está falando com um cardiologista, falou agora do atleta. Vamos falar um pouquinho também do escritor. Quantos livros? Então, 18 livros publicados, né? Comecei a escrever em 1996. Meu primeiro livro, eu comecei a escrever sobre residência médica em 1996, depois escrevi na mesma época sobre risco cirúrgico, cardiológico, pneumológico, a literatura mais médica. Depois, em São Paulo, escrevi alguns livros sobre eletrocardiograma, ecocardiograma, e alguns livros, alguma coisa sobre pulmão também, que eu sempre gostei muito da parte cardiopulmonar, então cardiologia e pneumologia, né? E com isso, depois eu tomei gosto pela literatura um pouco mais romance, crônicas, contos. Ficção. E aí, bom, por fim, eu tô com um livro escrito para lançar chamado Monteiro em Tons de Van Gogh. Eu sou da cidade de Monteiro e recebi uma comenda lá. A Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade. Eu sou até muito grato à minha cidade, à minha terra, onde eu nasci. Por isso, e com isso eu tô programando para ir receber esta medalha e pretendo lançar este livro, Monteiro em Tons de Van Gogh, lá na cidade de Monteiro. É o quê? Um romance? É um livro de contos. Contos. São contos da minha infância, onde eu comparo aqueles momentos vividos em Monteiro com alguma obra de Van Gogh. Então eu lembro, por exemplo, um catavento, eu lembro a Torre da Igreja, eu lembro o pôr do sol. Inclusive a capa é um pôr do sol, a cidade de Monteiro, a igreja. As casas que são muito bonitas, a rua principal de Monteiro. Sim. Monteiro é uma cidade linda, então o que é que acontece? A capa é como uma obra de Van Gogh, o pôr do sol, a igreja de Monteiro,
como se tivesse sido Pintado pintada pelo por Van Van Gogh. Gogh. Então eu comparo esses 50 contos da minha infância, quando na época eu já sonhava, em Monteiro, nasceu esse desejo de ser médico e ser pesquisador. Então eu coloquei como 50 contos de um menino que sonhava em ser médico e pesquisador. Certo. Em algum momento você aliou pesquisa, profissão e esse gosto pelo atletismo? Eu procuro, porque muitas vezes eu procuro praticar atividade esportiva, eu procuro pesquisar em cima de alguma coisa, como por exemplo beterraba, Sim. que é um excelente regenerador muscular, né? Beterraba, a cúrcuma, que é um anti-inflamatório interessante. Então, pesquisar em cima de algo que possa trazer benefício para o atleta, né? Quer dizer, fazer ciência também. Então, isso para mim é quase que a mesma coisa. Então, eu Por consigo sinal, a vivenciar. beterraba é um excelente pré-treino, Excelente né? pré-treino, um vasodilatador natural, um vasodilatador, atua no óxido nítrico, dilatando as artérias, melhorando a circulação, é excelente para o atleta. Uhum, certo. O que é que você diria também de outros, vamos dizer assim, pré-treinos naturais? Por exemplo, farinha de uva, cacau. Um suco de uva integral excelente. Excelente, Excelente. também, né? 1 hora antes do treino, um suco de uva integral é perfeito como pré-treino. Você, Muito como bom. atleta, você adota o mel também? O mel também, eu como atleta, normalmente eu faço meu treino, eu uso muito o suco de uva, né? O suco de uva. E a alimentação do dia anterior é muito importante, porque muitas vezes o atleta não comeu bem no dia anterior, mas na verdade é importante a alimentação. Isso, que a energia é armazenada lá atrás, né? Isso, Lá no você dia anterior. além da hidratação, como a gente falou, então tá bem hidratado, é importante, mas a alimentação do dia anterior. Você tem que absorver os carboidratos ali. Isso, então 24 horas tudo isso é antes. importante. A gente falou do sono, da hidratação, né? E a alimentação também é importante, do dia anterior. Agora, claro, o pré-treino para o suco de uva é excelente, a beterraba é excelente. Então, são pré-treinos naturais e saudáveis e que é muito bom para o atleta. Só para a gente seguir nessa linha, a água de coco é um excelente isotônico. Água de coco, um excelente isotônico. Um excelente isotônico. Tá. Esse seu livro que você trouxe aqui faz essa aliança do profissional e do atleta. Exatamente. Então, aqui esse livro eu trouxe para você, né? Eu coloquei o que move um atleta, ele vai muito além da força dos músculos. Ele está no ritmo firme de um coração saudável, né? Então, aqui eu coloco a minha experiência como cardiologista e como triatleta, né? Dando algumas dicas de como cuidar do coração para alcançar uma performance máxima com segurança e com longevidade. Com longevidade, certo. O importante hoje para o atleta, aquele que não vai disputar pódio, né, que eu considero atleta também, desde que tenha uma atividade regular, né, diariamente ele está lá fazendo seu exercício, sua prática de fazer aquela rodagem diária e tal, é um atleta. Não deixa de ser um atleta. Agora, claro, ele não disputa medalha. Então, o importante é ele preservar esse exercício. Não é uma questão, é superar talvez só os limites dele. A disputa é com ele mesmo. A disputa não é para chegar lá, disputar com um corredor de elite. Exatamente. Então, o que a gente vê a diferença entre um atleta amador e um profissional, muitas vezes é porque o profissional ele é cobrado para aquilo, ele vive muitas vezes daquilo. E o amador, não, ele tem aquilo muitas vezes até como uma válvula de escape, trabalha muito, tem um nível de trabalho muito estressante e termina aquilo trazendo benefícios para a vida profissional dele, claro, para a vida pessoal, sem dúvida, e para a saúde. A tal da endorfina faz um bem danado, né? Muito bem. Inclusive, ela é viciante, né? A endorfina, Exatamente. que é aquela atividade física que você faz quando você passa alguns dias sem fazer atividade física, você não se sente bem, né? Coração de atleta, não é isso? Esse aqui eu trouxe para você. Obrigado. Tá aí, olha só. Coração de atleta, Valério Vasconcelos. Trazendo aqui, o coração é o motor invisível que move o atleta em cada treino, prova e conquista. É o motorzinho do corpo humano, né? O coração, né? Coração, pulmão. É o propulsor da vida, Propulsor da vida. É verdade. Não é verdade? É verdade. Doutor Valério, eu queria agradecer sua presença nesse nosso bate-papo aqui, nesse podcast. A seção Eu Corredor, do site correleve.com. Importantíssimo seus esclarecimentos, seu conhecimento técnico profissional, porque realmente a gente está vendo aí um aumento
considerável de número de provas, com isso também um aumento considerável de atletas. Nós tivemos provas aqui com 15 mil participantes, né? 15 mil participantes. E, engraçado, aí eu vou só para a gente finalizar. Eu via naquela prova, eu fui para aquela prova, e via naquela prova muita gente que eu via que não era habitual naquele meio ali, sabe? Que a gente sabe quem faz, quem está ali é pela primeira vez. A gente sabe, pelo jeito, pela forma, pela mecânica, né, da pessoa, né? E fazendo um esforço demasiado para aquilo, né? Então, assim, essas pessoas, de certa forma, elas correm um risco. Corre um risco maior e a gente diz, antes de iniciar, faça uma avaliação. É importante. Tanto o atleta profissional precisa da avaliação, acompanhamento, como aquele atleta, o amador. Quer dizer, você vai submeter teu coração a um nível de estresse que antes ele não tinha. Então, o coração de um sedentário é de uma forma, o coração de uma pessoa treinada é de outra forma. Ele responde de forma diferente. Muitas vezes, você naquela prova, você pode correr um risco. Não é o fato de não sentir nada que faz com que você esteja correndo risco. Muitas vezes é um problema que está inaparente. Ele está lá escondido. E ele só vai desencadear ali durante a prova. Se você faz uma avaliação antes, o cardiologista tem condição de detectar aquele problema e evitar que você corra o risco de um mal súbito e de uma morte súbita. Meu amigo, obrigado por essa aula. Prazer tê-lo recebido aqui nesse nosso podcast. Muito obrigado também. É isso, gente. Olha aí, correleve.com. Acesse o site, correleve.com, o universo de corridas de rua está lá. Você também deixa seu joinha aqui no nosso canal, nesse bate-papo com o Dr. Valério Vasconcelos, PhD em Cardiologia pela USP, a Universidade de São Paulo, triatleta, escritor. Então foi um bate-papo muito dinâmico, da forma como o atleta gosta, né? Sem parar, num ritmo só, num pace elevadíssimo, para a gente fazer essa analogia com as corridas de rua. E deixa lá e segue também a gente, se inscreve no canal, fica acompanhando tudo que a gente traz aí, mais episódios para vocês, tá legal? Então até a próxima.